Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Diego Quadro, esse é mais um vídeo do Free Cinema. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez o Caio Augusto. Caio, muito obrigado por estar aqui. É um prazer ter você pela primeira vez no meu canal. Queria, antes da gente começar, que você falasse um pouco sobre você, o que você faz, onde a gente pode te encontrar, onde você faz conteúdo, se você tiver aí, o seu trabalho. Fica à vontade, fica à vontade. Tranquilo. Prazer, inclusive, muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou uma pessoa que eu adoro, assim, acompanho seus tweets, leio muito suas críticas, então é sempre um prazer. E estar aqui discutindo sobre o filme é uma oportunidade bem massa. Então, me chamo Caio, sou formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe. E, ultimamente, eu estou escrevendo no Xente Pipoca, né? Que eu tô... Na verdade, eu vou fazer análises, trazer coisas mais, assim, do cinema em geral, né? Mas também, de vez em quando, eu solto uma crítica ou outra lá. Também vou estar exercitando isso aí. Quem quiser me encontrar nas redes sociais é Camis Audiovisual, ou Cams, CAMS Audiovisual. Então, tanto no Twitter como no Letterboxd, tá tudo lá, é tudo a mesma coisa. Então, pode me adicionar aí, me seguir, e a gente conversa. Perfeito, perfeito. Todos os links do Caio vão estar aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai discutir, conversar sobre Os Zonas de Interesse, do Jonathan Glazer, filme que está indicado ao Oscar de melhor filme, que também está indicado ao Oscar de melhor filme internacional, e de outras indicações. O filme conta a história do cotidiano de uma família, de um comandante nazista, que moram próximos de um campo de concentração, e o filme vai dissecando o cotidiano dessa família, o dia a dia dela, diante desse campo. Queria começar perguntando para você, Caio. Eu vi esse filme na mostra, quando ele passou na mostra de cinema aqui de São Paulo, e eu estava com bastante expectativa, porque eu gosto bastante dos outros filmes do Jonathan Glazer. Queria te perguntar se você tem alguma relação prévia com ele, ou se você tinha alguma expectativa para esse filme antes de ver. Eu tinha visto alguns filmes do Glazer, vi o Sexy Beast, o Under the Skin, vi o Curta Default também. O Burt eu nunca cheguei a ver, mas tá na minha watchlist pra eu assistir. Mas eu fui assim, eu fui ver o filme sem muita expectativa. Eu sabia mais ou menos o escopo, o que seria o tema geral, né? De tanto que as pessoas comentavam e tal. No máximo, nem lembro se eu cheguei a ver trailer, talvez eu tenha visto o trailer, mas não tinha criado muita expectativa, assim, então fui ver meio que sem mesmo sabendo um pouco, assim, né, como é a ideia de direção dele, o que é que ele gosta de fazer, fui meio que sem expectativa, então fui de braços abertos, assim, para ver, tentar me surpreender, né. Entendo. Eu estava com bastante expectativa, porque eu gosto bastante dos outros filmes do Glazer. Eu acho que ele tem uma coisa que se repete aqui, que é fazer essa dissecação bem formalista de um sentimento de mal-estar, ou Uhum. ir tocando esses tabus, né? Assim, eu acho que ele é bem atraído por isso, essa coisa ultra atmosférica, né? Aí ele faz um filme tipo Sexy Beast, é um filme de máfia, mas é um filme de Sim, máfia bem diferente, né? Ele faz o filme da Scarlett Johansson sobre a pele, que é uma ficção científica, mas é uma ficção científica bem diferente, né? O Burt, que é esse estudo de personagem, né? Muita gente até compara ele com Kubrick e tal, assim, né? Nessa sim, coisa desse olhar clínico que ele tem, né? É um diretor que faz trabalhos bem espaçados, né? Ele tem poucos filmes e trabalhos bem espaçados. Eu gosto bastante deles, e eu estava vendo uma recepção muito boa desse zona de interesse por pessoas que eu confio, né? Então eu estava, pô, vamos ver e tal, assim, né? Eu admito que eu fiquei bem decepcionado com o filme, assim, porque ele uhum, realmente não atingiu o que eu acho que ele poderia ter atingido para mim, no caso, assim, porque eu saí do filme com sentimentos muito ambíguos quanto sim, eles, e sim, até agora eu tô com sentimentos bem neutros quanto ele. Eu acho que sim, ele sim, tem coisas boas, mas ele tem coisas que eu acho bem questionáveis também, porque, ao meu ver, o que ele quer fazer um filme meio de tese, né? Essa coisa tipo, como filmar o Holocausto, como filmar o uhum, nazismo e tudo isso, meio que uma resposta a glorificações e registros mais simplórios que já foram feitos do tema, né? Eu sim. acho que o filme se foca muito dentro disso. Uma coisa que eu acho, pelo menos acho interessante, assim, quando eu parei para pensar, assim, tanto o curta como o Under the Skin e agora o Zona de Interesse, ele meio que tem uma coisa do meio que os personagens ali
os personagens meio que servem como marionetes, né? É isso Alguns mesmo. são até sem rostos, né? Tipo, no The Fall eles usam aquelas máscaras de teatrais, né, gregas e tal. No Under the Skin você tá lidando ali com um extraterrestre, né? Uma espécie de alienígena. Então ele utiliza disso meio que para desumanizar esses personagens, digamos, para poder abordar seu tema, né? No Under the Skin você tem aquela coisa do meio que de um estrangeiro lidando com espaço, um lugar que não te pertence, né? No The Fall é uma violência bem, bem brutal, assim, né? Agora no Zona do Interesse tem realmente a coisa dos personagens como marionetes e você vê que eles estão ali existindo naquela instalação que ele monta, né? Isso, Um exatamente. museu meio que itinerante ali que se acompanha. Então os personagens até são meio apáticos, né? Com Você consegue certeza. perceber nesse sentido. Eu acho que tem essa coisa, né? Como ele está falando de personagens nazistas, né? Ele faz um esforço muito grande para realmente a gente não ter empatia por essas Sim. figuras. É uma coisa consciente do filme. A gente não tem empatia por essas figuras, ao mesmo tempo que o filme faz essa coisa, que é essa tese dele, tipo, o mal pode estar próximo da gente. Então, o seu vizinho que tem uma vida comum, que sai para regar as Uhum. flores, pode conter o mal, né? Sim. O mal pode estar ao nosso lado, ao mesmo tempo que esse mal não é um mal identificável, não é um mal que a gente vai ter empatia, não é um mal que a gente vai se comover, é um mal banal, né? Tanto é que o pessoal está repetindo a exaustão, essa coisa da banalidade do mal, para fazer esse filme, etc. E tal. É diferente lá na lista de Schindler, que o Ralph Fiennes é o malvado caricato, né? Assim, Sim, ele que faz é o uma vilão. abordagem mais frontal, né? Bem Exato. dramática. Exato. Então, é o mal supremo. Aqui é o É, mal que está escondido no dia a dia. Mas ainda sim. assim é desumanizado. Acho que Inclusive, essa é a diferença do ele filme. tenta fazer um anti. Não um anti-Spielberg, mas um contra, né? Assim, meio que de outra. Meio que do outro lado, né? Com certeza, é o extremo oposto, né? Se um é essa coisa, Sim, tipo, vou te fazer chorar, esse aqui rejeita qualquer sim. sentimento do que podia ser entendido como um sensacionalismo, Eu, né? eu não sei se a palavra, pelo menos assim, da posição que ele toma seria. Acho que não seria covardia, mas ele tá meio que acomodado, sabe? É. Eu acho que nesse tipo de abordagem. Eu também não gosto, assim, da lista de Schindler. Uhum. Mas eu acho que ele é mais, digamos, fiel ao que ele acredita. Por mais que eu não, Honesto. não concorde assim na dramatização, né? Quando você vai, por exemplo, A Vida é Bela, é aquela coisa mais fantasiosa, né? Isso, Aquela exatamente. visão aquê da tragédia, que também eu acho bem problemático esse filme. Mas nesse, realmente, ele permite uma ambiguidade, assim, né? Com Pode certeza, com ser bom ou certeza. ruim, e foi meio que o sentimento, assim, que eu saí do filme, quando assisti. Eu senti, tipo, é engraçado. Quando eu tava vendo o filme, eu via várias coisas que me interessavam, até do ponto de vista técnico, mas eu achava elas meio óbvias. Sim. Eu acho que ele fica muito dentro desse conceito de cinema. E ele não avança a partir desse conceito. Então, esse negócio que ele tem de fazer quase. Eu vi alguém falando que é tipo um BBB de Berlim, sabe assim? Uma coisa assim, sabe? Porque ele Um tem essa coisa. reality, né? É o reality, de fazer a câmera sempre distante, filmando o dia a dia, das pessoas preparando coisas, Sim. sempre planos distantes, planos médios de vez em quando. De vez em quando a câmera se aproxima mais, mas geralmente é tudo distante para realmente dar essa distância da perversidade, para usar os personagens como marionetes, como você falou, né? E Uhum. essa fotografia bem sépia, tudo isso, e a gente vai entrando nesse cotidiano, né? E acho que vários filmes têm isso de usar dessa abordagem mais lenta, cotidiana, repetições de tarefas no dia a dia para te somar sentimentos, né? O caso mais, eu acho, manjado é o Johnny Duman, lá da J. Ackerman, mas aí você pode falar do Memórias de um Terror do Louras, do Bressani. São Sim. filmes que lidam com essa questão da repetição, né? Da repetição de atos, né? Para somar uma ideia. Só que eu acho que Uhum. esses filmes, eles têm fôlego muito grandes em como eles fazem isso, sabe? Eles não ficam só nessa ideia. Eles usam essa repetição para ir avançando dentro da mesma ideia, sabe? E o Zona de Interesse, eu acho que ele fica muito dentro de um conceito, mais do que de um Sim. filme, entendeu? Assim. E aí esse conceito, às vezes, o jeito que ele demonstra ele,
eu já tava achando meio manjado, sabe? Eu já tava entendendo o que o filme tava falando, ao invés de estar envolvido com ele, sabe? Assim. E acho Sim, que ele usa umas coisas meio de truques, tipo o uso do bem negativo, por exemplo, assim. isso, isso. Eu acho que é porque ele é um diretor que ele se apoia muito em experiência estética, né, você consegue Aham. perceber isso nos outros filmes. Eu acho que por ser um tema tão delicado e como o nazismo, o tema meio que na verdade, a forma meio que acaba engolindo o tema, e nisso você acaba confundindo, sabe. Com Aí certeza. nessas questões, por exemplo, quando ele usa a questão dos ruídos, do não visto, né, você está acompanhando lá aquela família por aquela câmera, às vezes estática, às vezes passando no trilho, assim, mas quando você tem esses estímulos do ruído, você lembra do tema, né. Por mais que você saiba que está acompanhando a família nazista, aí você lembra do tema. E eu acho que esses estímulos meio que caem um pouco na espectralização, sabe. Com Tipo, ao mesmo certeza. tempo que ele tenta ser um caminho diferente, assim, do Spielberg, eu acho que não seja tão diferente assim. Eu acho Isso, que isso. seja mais confortável, né, você tá naquele lugar de controlado, digamos assim, né. Com certeza. Eu acho que acaba caindo no mesmo lugar que é o lugar da obviedade, sabe? Assim, porque Sim, tudo isso que a gente falou, essa tese que a gente tá falando, tipo, que é muito interessante, acho que o filme tem força muito porque a tese é muito forte, né? Essa coisa do ensaio do mal, esse ensaio sobre o genocídio, sabe? Essa coisa de não fazer um filme sobre vilões que gargaram quando estão cometendo atrocidades, tal, assim, que tem vidas e tudo isso, da vida mundana dessas pessoas, tudo isso é muito forte, né? Como tese, né? sim, Só que ele apresenta isso e o sentimento fica. E aí? O que fazer com isso, sabe? Parece um grande e aí o filme, assim, sabe? sim, Porque ele é bem. Ele é estranhamente. Ele tem um flerte com experimento. Ele tem um flerte entre um experimentalismo estético muito explícito, né? Assim, e essa coisa desse cinema, nem gosto do termo, mas vai, slow cinema, vai, por exemplo, assim, sim. ele junta tudo isso, só que eu acho que ele é muito óbvio, né, nessa junção, né, justamente Uhum. por isso, porque ele não avança a partir da tese, né, a Sim, atmosfera dele é muito atraente, eu acho, né, eu acho que as composições, a atmosfera, tudo isso, né, como a arquitetura daquele local, mas ele sempre fica muito preso a isso, sabe? Ele não, eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande de organizar isso e de usar isso como uma estratégia para dar mais fôlego ao filme. sim. Quando eu tento, assim, visualizar pelo menos o conteúdo, tentando tirar a experimentação estética, essas Hum, coisas. Por exemplo, quando a gente vai pro corpo de personagens, assim, né, sim, ao mesmo tempo que ele tem essa espécie de descaracterização para ter essa rotina e personagens apáticos, alguns personagens se sobressaem a sua maldade, talvez maniqueísta. Por exemplo, sim, a sim. a esposa, né, é Santa Hilda, tipo né? é, tipo, meio que as intenções dela é meio que as intenções parecem normais, assim, entendíveis para ela, né, para o contexto dela. Ela quer ter uma família tradicional, quer prosperar nisso, ter sua casa, seu jardim e tal. Só que aí o que está por trás disso, né, seria o marido dela tem uma posição e ele está naquela posição por algum motivo, né. E nisso a gente consegue perceber a monstruosidade da coisa, né. Então, ao mesmo Certeza. tempo que ele tenta descaracterizar os personagens para meio que ser marionetes de um tema, de um que ele quer abordar, ela se sobressai nessa, não seria dramatização, mas ela se sobressai um pouco a mais, sabe, assim, que os outros personagens. Com E certeza, com e certeza. meio que me tira, assim, desse lugar de eu estar ali meio que acompanhando o museu, né, como se ele fizesse essa Isso. experimentação. Tanto é que no final ele explicita isso, né? No final do Sim, filme. é. E inclusive o personagem, né, o pai da família lá, ele aquela cena, né, do corredor, quando ele olha para o corredor, é meio que se ele percebesse o filme, né, quebrasse esse flash forward e quando avança ele percebesse com a gente que ele tá sendo meio que um marionete de fato, né. Com certeza, Então, com certeza. nesse sentido, eu gostei
dessa jogada que ele fez, só que ao mesmo tempo final eu gosto bem. me fez pensar algumas coisas, o que é até interessante, por isso que eu acho que, independente de ter gostado ou não do filme, ele enriquece muito, assim, o debate e trouxe ideias interessantes. Por exemplo, essa coisa da vitrine, né? Você colocar o horror como um troféu, um entretenimento, digamos, e ele faz essa meio que meia culpa, assim, né? Então, por mais que ele faça isso no filme, ele mostra o museu real, né, quando ele avança. Então a gente acaba pensando nisso e por um momento acabei pensando: "Caramba, será que um dia eu teria coragem de ir lá em Auschwitz, visitar, entrar num museu desse e dar de cara com essas vitrines, como é que minha cabeça iria funcionar isso, né?". Ao mesmo tempo tem que você tem que pensar isso, que o passado nunca pode ser esquecido, né. Sim, É sim, sim, sim. importante que seja lembrado para que não se repita. Sim, Então esse realmente sentimento, assim, né, de sim, ambiguidade que acaba tomando tanto o filme como o extrafilme, o que eu acho que é bom, né, porque é um com filme certeza. que que é um tema atual, né, porque toda a questão da Palestina, então é um filme Isso. que acabou enriquecendo o debate nesse sentido. Sem dúvida. E acho que é um filme que ele realmente, acho que já vi ainda vez o Glazer falando isso, né? Ele é feito muito com essa coisa, né, de comentário, acho que é bem conceito do filme, né, de comentário de genocídio para pensar em vários outros genocídios, né? Então, Sim, dá para pensar no que está acontecendo na Palestina, né, o genocídio que os palestinos estão sofrendo nesse exato momento, mas também dá para pensar, sei lá, de como as pessoas que perpetuam o mal de várias formas elas ainda têm vidas confortáveis e normais e sim, cotidianas junto desse mal, sei lá. Dá pra você pensar, sei lá, em qualquer governo fascista, o cara no final do dia volta para casa com a família e pergunta pro filho da nota dele, etc e tal. Essas sim. coisas são totalmente simples da Tanto que nos vida, né? créditos ele faz questão de meio que mostrar o que aconteceu, né, com com esses personagens depois, Sim, né. sim, 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 Meio que sim, aquela sim. coisa de morreu de velho, né. Exatamente, 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 exatamente. Morro de... essa, acho que a pessoa tá repetindo a exaustão banalidade, mas acho que a palavra do filme realmente é essa, né? O que eu acho é que, tipo, eu acho que é um filme que o conceito dele é muito bom, ele tem várias coisas, né, a se pensar dentro disso, né? O final eu gosto bastante, mas ele tem essa coisa de, às vezes eu acho que é um exercício que às vezes me parece meio fetichista, sabe? Assim, Sim. é um exercício estético meio fetichista, sabe? E até Uhum. meio óbvio para seguir essa cartilha do que é entendido como, sei lá, eu não gosto do termo, mas também vou usar como um cinema de festival, sabe? Assim, tipo, essas cores lavadas, esses Sim, planos, sabe, assim, estáticos, os planos estáticos, as cores lavadas, essa coisa que a gente falou da câmera distante, sabe? E tudo isso é feito de um jeito que eu acho que fica meio programado, sabe? Assim, fica meio protocolar durante o é, filme, sabe? É como se a gente já descobrisse o mecanismo que o filme tivesse e ele ficasse preso a esse mecanismo até acabar e você, no final, você ter uau, meu Deus, assim, sabe? Porque no sim. começo você entende o que o filme vai fazer, aí ele segue e você entende de novo. Eu acho que é diferente de. Eu acho que um filme que é parecido com esse, apesar de falar de coisas totalmente diferentes, é o Elefante, do Gus Van Sant, sabe? Assim, que também Sim. propõe isso de criar uma atmosfera de planos estáticos, Cinema de de fluxo. cinema de fluxo, de planos abertos e tudo isso, para você seguir o cotidiano até você chegar numa materialização de uma tragédia, que é aquele massacre e tal, tudo isso, Uhum. sabe assim. Só que nesse filme eu acho que ele tem uma compreensão das coisas ao redor dele, que ele filma, né? Uma compreensão dos sentimentos que ele traz, que eu acho que é muito mais profunda, sabe? Que é muito mais arrebatadora do que realmente compreende os sentimentos que ele está registrando, assim. Ele não é apático quanto a isso. Acho que os anos têm esse Uhum. problema da apatia, que é uma coisa que eu acho que esses filmes que se focam no cotidiano, sabe, assim, que tem esse compromisso em táticas formais que são bem metódicas, prolongadas, sabe, que são cheias de rigor, que realmente apostam numa lentidão, para te colocar de forma fisgada a ele, entram nisso para você emergir naquilo, para você Sim. estar dentro daquilo.
para não virar só um esquema barato, porque senão fica meio morno, sabe? Assim, fica meio uma nota só, meu ver. Ele te enclausura, né, Isso. nessa família, você tem que acompanhar eles, e aos poucos você vai percebendo, né? Eu acho que nessa questão de ritmo, não me incomodou, assim, sabe? Uhum. Eu acho que a proposta tá ali desde o início e ele vai trabalhando nela ao longo do filme, né? Sim. Nesse sentido, não me incomodou tanto. O que me incomoda, como eu falo, esses estímulos que ele acaba trazendo, tanto nas mudanças de tom, né? Tem, por exemplo, aquela experiência estética que ele faz com o negativo, né? Quando ele vai Isso. trazer aquela personagem que tá ali colocando maçãs, né, para se tornar alimento escondido ali, né? Uhum. Meio que e funciona como uma vírgula para a rotina, né, para os momentos cotidianos, né? Que é um personagem sem rosto, você não sabe quem é, mas você sabe o que tá fazendo e por quê, né? Então, me trouxe essa me quebrou, assim, nessa questão de ritmo, assim. Mas não tive problema em acompanhar, só realmente no extra, assim, né. Isso me Sim. incomoda. Sim. É, eu acho que eu gosto da atmosfera. Tem várias cenas que eu acho interessantes, sabe? Do personagem só vivendo aquele cotidiano. Só que eu acho que é isso, né? Ele fica. Me soa esquemático. Assim, É. até o uso do som. E o som do filme é muito forte, e tá sendo muito elogiado, provavelmente talvez até ganhe melhor Uhum. som no Oscar, né? Eu acho que é que eu sinto que existem vários truques no filme, assim, sabe assim, que eu entendo eu entendo que o filme se assume com uma estratégia formal e uma estratégia narrativa, e eu até admiro isso e gosto de vários filmes que seguem esse esquema. Só que eu acho que aqui nesse esquema, essa coisa metódica e essa coisa do tempo é colocado dentro dessa obviedade que eu citei, sabe? Assim, de você realmente, do filme ser mais um exercício do que um desenvolvimento de forma, sabe? Assim, Sim, eu vejo muito isso, sabe? Assim, é diferente, sei lá, de um filme é um que é outro extremo, tudo bem, mas sei lá, um filme do James Benning, sabe? Assim, que avança do exercício, sabe? Assim, o cara mostra um trem passando numa ferrovia, mas aquele trem passando numa ferrovia à distância, ele vai te consumir de vários sentimentos, sabe? Assim, sim, existe uma materialidade muito mais palpável naquilo, assim, existe uma materialidade muito mais palpável, ao meu ver, de uma mulher vivendo o cotidiano exaustante dela, sendo filmado de forma metódica, com algumas sutis mudanças, assim, você entrando cada vez nele e se sentindo como parte daquele cotidiano, assim, sabe? sim. E daquele tédio do cotidiano, das várias formas de você matar louras, tal, assim. Eu acho que nesse filme ele é muito preso na premissa dele. Ah, vamos mostrar o cotidiano de uma família nazista usando várias técnicas e cartilhas do que é entendido como um cinema respeitável, sabe? Sim. É como você falou, né, como se Spielberg fizesse o filme meio que trouxesse o Holocausto para Hollywood e o Glazer para essa coisa do festival europeu, né. É, Então é como exatamente. se ele estivesse falando realmente diretamente para esse público e com consciência disso, sabe. Uhum. Realmente para agradar para agradar essa galera, entendeu. Então Exatamente. eu não sei como tá sendo as reações, assim, do filme, eu ainda vou parar para ler algumas, assim, nos cinemas mesmo, né. De Sim. forma mais popular e como estão sendo feitas essas leituras, né. Na verdade eu vi alguns casos que é sobre essa questão eu acho que até alguém da política citou, não sei ao certo, mas sobre essa coisa daquele lugar por exemplo, podia ser um tio seu que meio que flertou ali com o fascismo e ele não é porque assim, eles falam: "Ah, ele não é uma pessoa, mas ele caiu nesse antro, né, foi cooptado, né". Sim. Apesar que no Zona de Interesse você tem
personagem que tá diretamente, né, ligado com... Então, eu ia falar isso. Não sei se é tanto isso, porque o filme, ele acho que ele tá falando mais do alto escalão, né? Né? Eu acho que não tá falando, sei lá, de uma pessoa, sei lá, o cara que vota no Bolsonaro e volta para casa depois de votar no Bolsonaro. Ele tá falando, sei lá, como é a vida do Pazuello depois que ele volta para casa, sabe? Um filme Sim, assim, sim, sabe? Acho que tá falando mais disso, assim, ao meu realmente, ver. pelo menos não cai nessa coisa, né? Por exemplo, Assim, a gente poderia própria, né? citar o Jojo Rabbit, né? Tem um Isso mesmo. personagem que é um soldado, né? Um Aham, soldado nazista que, se não me engano, ele fica amigo de um dos personagens, né? isso Então, mesmo. meio que mostra a humanidade dele, digamos assim, nessa relação. Exatamente. Então, nesse caso, realmente tem essa coisa, né, de meio que ver a pessoa por baixo da farda, né? O que pode ser perigoso Uhum, em uhum. alguns casos, né? Então, no Jojo Rabbit realmente tem isso. Realmente, o Zona de Interesse, pelo menos, não cai nesse... Porque eu acho que até ele tomou cuidado, né? Ele realmente queria... Não é uma família que tá ali... Ele poderia pegar uma família comum alemã, né? Daquela época, mas ele realmente Sim. pega um general, alto escalão, essas coisas. Então, Exatamente, exatamente. realmente não cai nisso justamente por esse caminho. É um filme cheio de cuidados, né? Eu acho que é um filme que ele pensou muito, né, em cada detalhe dele e tal, assim, né? O que eu acho que até deixa ele meio preso, porque eu consigo ver muito esses cuidados que ele tomou para fazer o Uhum. filme, sabe? Assim, eu acho que Sim, isso se coloca em tela, sabe? Assim, eu gosto de vários filmes desconfortáveis, não é questão do filme ser desconfortável, acho que a intenção dele é ser desconfortável mesmo, assim, sabe? Assim, é que eu acho isso, é que essa coisa desconfortável dele, por mais que tenha várias coisas, como a gente tá falando, que são inteligentes, também tem várias coisas que eu acho meio batidas, sabe? Dentro sim. disso, sabe? Eu acho que isso que é o problema do filme, essa talvez irregularidade dele, sabe? Assim, né? Acho que. E eu vejo. É curioso isso, o filme tá no Oscar, como você falou, fez que ele chegasse em várias pessoas que não iriam ver um filme assim. Não costumam ver um filme assim, né? O Uhum. fato dele estar tá indicado pro Oscar, tá bem indicado, tudo isso, né? E tenho visto críticas nesse sentido falando de um filme, falando do filme como criticando o filme mais por essa coisa, tipo, é um filme, é um filme pensado. Eu vi até um tweet, né? O pessoal respondendo, você pensa essas coisas que acontecem no Twitter, é um filme muito pensado na parte técnica, só para crítico ver, é um filme de técnica, tudo sério, não tem história, Sim, né? Assim, né? As pessoas se perdendo dentro do que o filme está falando, né? Assim, as pessoas julgando mais tipo o que o filme aparenta ser e menos do que ele faz com o filme, né? Que é essa coisa, que é o que acontece quando um filme desse chega num público sim. mais amplo e tal, assim, né? Mas é curioso que eu vi várias pessoas que não gostam de filmes experimentais ou sei lá, não são afeitas a isso, mas se pegando esse filme, acho que muito por causa do É. tema que ele fala, do tema que ele fala muito assim, e porque ele dá justamente essas coisas que você falou, né? Assim, tipo, essas marcações de personagem que você vê de vez em quando, assim, sabe? Assim, mais Sim. óbvias. E quando a forma que ele lida com o tema, por mais que realmente você falou que ele realmente controla e deixa tudo bem marcado, né? Aham. Algumas coisas ele deixa em aberto, assim, por exemplo, a reflexão que eu acabei tendo sobre a relação que a gente tem com essas catástrofes e a forma que a gente lida com o passado, né? Sim, sim, E como sim. a gente apresenta elas no presente para poder lembrar, né? A coisa da vitrine que eu falei e tal. Mas, por exemplo, o Ken Loach já seria mais direto do tema, né? Isso, exato. É o tema, Então, isso. é o tema por si só. O Glaze ainda tem realmente essa questão da forma, Isso. então ele pode ou não agradar nesses dois sentidos, né? Em questão assim de experiência estética, eu acho que no Under the Skin ele é bem regular e me agrada muito. Até no É, Sexy Beast eu acho que é até interessante, porque ele traz a coisa da máfia, mas para lidar com o passado, né? isso. E essa coisa do que me lembra um pouco alguns filmes do... Como é o nome dele? Takashi Kitano? Isso. Aí eu gosto Takashi muito Kitano. justamente nesse É, nesse parece sentido, mesmo. entendeu? Parece mesmo. É aquela coisa da máfia cotidiana e mais atmosférica, É, né? Assim, né? Uma máfia quebrada, né? Assim, sim, eu acho que o filme dele fala sobre quebras, inclusive, é. né?
assim, né? Até porque quando você pensa em filme de máfia, você já cria uma ideia, né? Do gênero. Você Aquele já cria aquela universo cartilha, né? scorsesiano, Então ele meio tal, que quebra, pelo menos para mim, essa do expectativa, chefão. porque ele fica naquela coisa da passagem do tempo, né? Sai do tempo, exatamente, tal, assim, né? Tudo é Então eu meio acho que nisso gigante. ele é bem feliz nesse sentido, então. Com certeza, com certeza. Não, eu também acho filmes engraçados que eles seguem métodos formais e narrativos parecidos, mas eu acho eles mais orgânicos. Eu acho que o Zona de Interesse, ele me Sim. parece um filme mais preso. Acho talvez porque é um filme muito consciente que está lidando com um grande tema É. e que ele não pode deixar esse grande tema se ficar mal explicado, sabe? Assim, então o filme toma vários cuidados. Assim, é engraçado a gente tá falando tanto do Tinder. Eu acho que esse é um problema de vários filmes sérios do Spielberg, né? Uhum. Você vê que ele toma vários cuidados e tudo isso, e não quer se comprometer e tudo isso, sabe? Assim, e esse filme também não quer se comprometer, sabe? Ele quer te deixar desconfortável, ele quer essa experiência sensorial, essa experiência imersiva, mas ele não quer se comprometer a deixar nada fora do lugar, né? Ele segue Sim. essa cartilha, né? Que fica muito demonstrativa, diferente do que eu acho que outros filmes do mesmo tipo que ele seguem, né? O que eu acho que dá um sentimento de nem lá nem cá para ele, talvez. O que eu É. sinto muito, né? Eu acho que ou você emerge totalmente nele, tipo, você emerge para aquela estética e porque ele tá querendo dizer qualquer estética, você abraça ele, você tira várias coisas interessantes dele, que é totalmente válido, Sim. ou você aprecia, ou você fica só percebendo ele de forma mais distanciada e tem uma experiência mais apática com ele, que eu acho que o que a gente teve nós dois, sabe? Tipo, Sim. vejo isso que é interessante, vejo isso que não acho tão interessante, mas é uma experiência não tão aprofundada, sabe? Assim, diferente de outros filmes do mesmo tipo, onde você, sei lá, é colocado para dentro daquele cotidiano e puxado para ele de vez, sabe? Assim, que te emerge dentro dessa Sim. forma de uma fuga da narrativa tradicional, sabe? É. Até pela escolha de planos, né? Ele te coloca É, naquela posição de afastamento. Então, realmente eu não julgo, no caso até mesmo eu, né? De não ter sido tido assim, um magnetismo, né? isso, magnetismo na Porque palavra. realmente ele se coloca num lugar de afastamento. Então, ele não utiliza assim de plano contra plano, close-up, porque isso realmente vai te prender naquele mundo. Não que ele também não prenda, já que é uma instalação, digamos assim, né? Mas nesse sentido, não, pelo menos para mim, não tem esse magnetismo nesse sentido. Até Isso. porque você tá lidando com a rotina ali, né? Então, vai exigir um pouco realmente do seu interesse. Por exemplo, nas relações dos personagens existem ali microagressões, né? Você Microagressões. acaba percebendo relações de poder. Então Abusos. isso, isso é interessante porque vai além do tema, né? São assuntos recorrentes que, mesmo que você tirasse digamos assim, o nazismo, você ainda estaria lidando com, digamos, uma questão de classe, né? Por Com exemplo. certeza, com certeza, com Então, nesse certeza. sentido, não fica monótono, né? Não Com fica aquela coisa certeza. maçante. Eu acho que não tem problema, eu acho que não tem problema ele escolher um tema ou um caminho e trabalhar ele ao longo do filme para até, por exemplo, até o final ou pelo menos ali para o meio ter essa quebra, né? Eu acho que isso não é problema nenhum, assim. Com Acho certeza. que é mais uma escolha, né, do autor. Isso. Então, nesse sentido não tem problema. Por isso que eu falo, essa questão da rotina não me tira realmente do filme, até porque ele não tá te prometendo outra coisa, né. Com certeza. É um contrato que ele tá fazendo ali com você e você realmente tem, de fato, embarcar com aquilo. Então, eu acho que nesse sentido não é ruim, mas também não é magnetismo, como eu falei, não me prende, entendeu. Com certeza. Mas eu acho que até. Eu tava pensando sobre isso depois que eu vi o filme, né? Eu acho que até filmes que lidam com o tédio, os melhores, ao meu ver, eles usam do tédio de uma maneira que te fascine, sabe? Assim, logicamente, quando você já Hum, tá acostumado com esse tipo de filme, obviamente, eu tô falando, sabe?
que é até o momento que dá um clique em você e você percebe que, por exemplo, os filmes do Tsai, sai. eles são sobre o tédio, eles são Sim, sobre a rotina, eles são sobre, muitas vezes, você estar só acompanhando momentos e tudo isso, né? E são planos distantes também, muitas vezes, assim, né? Estáticos e tal, mas eles são muito envolventes, sabe? Assim, eles são muito... Eles têm uma carnalidade, sabe? Assim, eles têm uma coisa visceral e que acaba te envolvendo muito, assim. Eles são fascinantes de se olhar. O Pichatong tem isso também e tal. Chapong. É aquela coisa realmente de você tá encarando aquela imagem, não necessariamente ele queira te falar algo com aquilo, mas você acaba refletindo até coisas que vão além do filme, né? Então, Exatamente. realmente tem esse poder, né? Digamos, essa aura de te colocar realmente para refletir independente, sabe? Com Então, certeza. quando você vai para o Glaze e você vê uma rotina controlada, não me vê muito espaço para pensar em outra coisa É isso, do é que isso. está sendo realmente visto. Então, não cairia realmente nesse lugar do tédio, né? Porque o tédio pode ser realmente bom. Como você falou do design, né? De realmente pensado nisso e você realmente tá nesse trabalho de reflexão, né? Por exemplo, uma cena de massagem de, sei lá, 20 minutos, você realmente pode se agradar com aquilo realmente e Com certeza, com acabar certeza. ligando com outras coisas do filme. Com Então, certeza. realmente. Aqui eu acho que é tudo mais. É tudo mais didático, sabe? Assim, eu acho que a imagem é mais É, didática. A imagem é mais presa. Isso cria e esse método, assim, o afastamento acaba levando ao didatismo nesse caso, né? Enquanto em outros casos, o afastamento, o tempo, a prolongação, sabe? O método, a coisa metódica faz a sua cabeça flutuar, sabe? Assim, sim, né? Aqui eu sinto mais uma apatia cheia de arrombos, né? Que aí você sente um arrombo visual, um arrombo estético, um arrombo de pensamentos, tal, assim, né? Mas são todos muito limitados por conta disso, ao meu ver. sim. É como você falou do questão do reality, né? Que alguém citou isso. É, Aí se a gente pensar, por exemplo, a gente já fez muita relação assim com Spielberg, né? Mas como isso. se a gente parasse para pensar que Spielberg fosse digamos, o ao vivo da Globo, o Big É, Brother, e o Glazer seria o pay-per-view, né? foi E por perfeito. mais que você tenha as câmeras da casa, eles vão estar disponíveis as câmeras, mas vão estar filmando o que ele quer que você veja, né? Com Então, certeza, com certeza. realmente é um ambiente controlado, por mais que pareça deslocado, né? Com certeza, com certeza. E tudo isso que a gente já falou, acho que faz o filme um exercício muito interessante. Mas acho que ele é um exercício muito interessante. Acho que é mais um exercício interessante do que um filme É, interessante, sabe? Porque eu acho que é isso. Eu acho que ele nunca avança desse exercício. sim. Diferente, sei lá, do Tsai, sabe? Porque eu acho que fica muito, muito dentro disso. Mas eu queria te perguntar, Caio, você tem mais alguma coisa para fabular sobre o filme, dizer sobre o filme? Não, acho que só realmente as experiências estéticas realmente se mantêm, né? Com No, certeza. no, no estilo da direção dele, do autor. O Então, rigor, né? no vigor, é. Tanto Rigor. no Under the Skin, eu acho que realmente é o que eu mais gosto, porque vai além dessa, desse estilo, entendeu? Uhum, Desse uhum. exercício. E eu acho que nesse sentido me agrada mais. Com certeza, com certeza. Porém, ainda assim dá para tirar coisas interessantes do Demais, Zona de Interesse. demais. E aquela coisa, né? É um filme a se discutir, então só por isso já é muito bom. Na minha visão, não é um filme descartável de maneira nenhuma, né? E é um filme que Sim, você vê uma mão forte, ideias muito fortes, né? Por mais que, sei lá, que vai ter quem vai abraçar isso de forma mais completa e vai uhum, ter quem vai achar isso de forma mais desconjuntada, né? Eu recomendo sim, você ver o Burt dele, que é muito foda, assim. Eu acho que é o meu favorito dele, assim, porque eu acho que ele usa tudo isso que a gente falou para te emergir dentro de um estudo de personagem que é bem fascinante uhum, sobre a personagem da Nicole Kidman, sabe? Assim,
ele usa essa coisa do distanciamento e aí essa coisa de um formalismo para entrar nessa vida burguesa, entrar dentro dessas mentes burguesas, nessa coisa gélida. É bem interessante isso, né? Acho que a questão gélida, né, de como ele usa os gélidos, acho que é uma coisa que perpassa o cinema dele, que nesse filme acho que entra numa intensidade muito grande, né? E é um filme, é um filme que é diferente daqui, é um filme que valoriza muito as faces, né, as caras. E assim como no filme lá o Sobre a Pele, é um filme que valoriza o corpo de um jeito inesperado, sabe? Um jeito fora Sim, do óbvio na valorização do corpo, justamente por esse olhar clínico, por esse olhar gélido que ele tem. sim, com certeza. É um diretor interessante, né? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, é um diretor Sim, que eu aguardo bastante as coisas dele, né? Por mais que esse sim. filme Por não mais tenha que visto a esse seja não, feito. não tenha me agradado, não é aquela reação de, vou parar de acompanhar ele, não Não, quero ver mais jamais, nada. jamais. Não é É o Taiko, realmente, não é o Taiko Waititi, né? é, ele realmente te intriga e você realmente quer ver mais, né? Com certeza. Inclusive até porque eu gosto dos outros, né? Com certeza. Mas também é um filme que você entende, né? Porque Sim. ele fez esse sucesso em festival e foi para Oscar, Aham, né? Assim, porque eu acho que ele é. Logicamente que vários grandes filmes vão para Oscar e vão para sim. festival. Mas ele, nesse caso, eu acho que ele é bem tipo art house na medida certinha que eles gostam. Entendível, entendível. Eu Até acho. pelo, até pelo tema, né? Não é como se fosse um filme assim. Eu não acho problemático, sabe? Não, não acho também, não. Eu acho que Assim, minha não. relação. Eu achei que é óbvio, problemático não, assim, não. É. Assim, Eu acho que ele não cria não é problemático com o tema, assim, não vai ser um não. desserviço, digamos, né? Não, também não acho. E não acho que ele, sei lá, diferente, é outro, totalmente outro estilo, mas sei lá, diferente sei lá, de uma baleia da vida, que eu pessoalmente vejo como um exercício de fetiche, sabe? Assim, Sim, sim. de apelação que é puramente boba, assim. Aqui eu não vejo isso. Eu acho que o fetiche tá numa cartilha estética, sabe? Uma cartilha de festival. Sim. Mas não uma cartilha do tema, sabe? Assim, o tema eu É, acho que ele é bem. Ele é até bem comedido, na verdade, assim, né? Ele é constantemente comedido, na verdade, assim, né? Para sim. realmente trazer essa coisa, essa atmosfera do mal e essa incerteza do mal e tudo. Essa incerteza do mal não, mas essa coisa do cotidiana do mal e tudo isso, sabe? Então não acho que Sim, ele seja ele seja um conteúdo problemático de forma nenhuma. sim. Para relacionar, inclusive, com outro filme, né, que foi indicado ao Oscar, não sei se você viu A Cor Púrpura, né? Vive, sim, Ele eu tive um pouco assim de, de problema, assim. com certeza. Até porque você adota a questão do musical, em alguns momentos, me parece. Questão de agressões me parece um pouco. Meio que um torture porn, sabe? Tipo, Sim. problemático nesse sentido, porque por causa da quebra do tom, né? É Tipo, você engraçado, tá né? falando de um abuso e depois você tá cantando e Nossa. meio que me deixa aquela desconforto, entendeu? Um amigo meu, o Pedro César, estava conversando com ele sobre a cor púrpura e ele estava falando, né, que tem isso, né, tipo, as canções do filme são essa coisa ultra musical, Sim, clássico, tipo, celebratório, empoderador da raça, tudo isso e tal. E aí o resto do filme é sofrimento, sofrimento, ele te coloca numa nuvem cinzenta e depois há um é, arco-íris do nada, é um assim. arco-íris, né? E tudo isso feito do jeito mais simplório possível nas duas coisas, né? Assim, Sim, né? Então, tipo, ele tá tentando ser um filme que é essa celebração de sonoridade e de uma denúncia a esse mundo misógino, sim. racista, e das mulheres que vão vencer isso, mas ao mesmo tempo todos os personagens são estereotipados, né? Assim, Eu acho esse mais perigoso, assim, justamente por ser mais quadrado, entendeu? é muito quadrado, Eu totalmente acho que o quadrado. Glazer pensa muito no que tá lidando e foge um pouco de algumas armadilhas. Com certeza, Então, nesse sentido, ele não cai no problemático justamente por esse sentido, entendeu? com certeza, Mas com nesse eu certeza. acho que justamente por ser mais, eu não sei se eu gosto muito dessa palavra, mais palatável, sabe, o cor púrpura, É isso, é pode, isso. É isso. pode Convencional, acabar talvez, né? Assim, convencional, pode tradicionalista. acabar caindo assim num lugar mais perigoso, entendeu? Sem imaginação, né? Tanto é que eu acho que estava falando com o filme, né? Como ele faz um esforço tão forte para parecer bonito, né? Sim, Contra luzes,
dourado, figurinos coloridos, tudo isso, Sim, mas é tudo tão superficial e tudo tão marcado que te distrai do que o filme está contando, né? Então, é uma beleza distrativa, né? E sim, aí você não consegue se envolver realmente com aquele drama que é muito simplório também, né? Então, eu acho que realmente é um filme. Esse sim eu diria que é um filme problemático de fato, né? Eu já partindo para as notas, cara, eu perdão por te fazer, se te obrigar a te dar uma nota pro filme, mas enfim, você já deu no Letterboxd, né? Então sim. não é tão sufoco assim, né? Eu vou começar dando a nota, eu vou dar um 3 pro filme. É meio um filme que fica no meio do caminho mesmo, assim, tem coisas nele que eu gosto muito. Inclusive, é um filme que quando eu penso nele, tem coisas que eu gosto bastante, na verdade, assim, Sim. né? Só que quando eu penso nele, tem coisas que eu falo, mas não é tudo isso, sabe? Assim, é um filme que É. não é tudo isso, sabe? Tem coisas que eu acho bem questionáveis nele, nesse sentido da organização do filme, sabe? Então, para mim, é um clássico filme que fica no meio do caminho, sabe? Assim, que nem é Uhum. um filme que eu desprezo, mas também não é um filme que eu vou, sei lá, que é um filme que eu vou agregar a mim totalmente, sabe? Assim, né? Acho que ele tem essa É. dificuldade também. Por isso é uma nota 3. Diga aí sua nota. Minha nota, no caso, é 2, Uhum, uhum. justamente por ele propor uma experiência estética atrelada ao tema, um tema forte, mas que eu acho que acaba se esgotando nessa estética, sabe? Nessa, nessa forma, e Uhum. uma coisa acaba engolindo a outra, entendeu? Com certeza, com certeza, com certeza. Mesmo assim acabou me trazendo algumas reflexões e debates com que eu posso até acabei até comparando com outros filmes que lidam com o Holocausto. Então, nisso, eu acho que é um filme que soma, né, de alguma forma, mas que ele se coloca num lugar muito de conforto e não é covarde, mas ao mesmo tempo realmente é confortável demais para ele. Então, não me parece que ele está realmente querendo se expor e tentar, porque ao mesmo tempo que ele quer fazer uma experiência estética, ele não está querendo experienciar uma reflexão do espectador, né? Porque é tudo muito Isso. controlado, então não é como se o grande tema fosse me É. despertar E, um e, debate fora do que ele já é. tenha pensado antes, entendeu? E você falou do Ken Loach, né? É uma boa comparação, porque apesar de ser, tipo, Sim, questão de narrativa e forma serem totalmente diferentes, mas o filme do Ken Loach tem filmes muito bons, do Ken Loach, legais e tal, mas a maioria tem meio isso, né? Tipo, você já entra com um filme com um tema e você já sabe o que esperar desse tema e de como esse tema vai ser tratado, sabe? Você sim. já sabe o que esperar de como o filme vai dizer a mensagem dele, né? São filmes de mensagem e você já sabe como essa mensagem vai ser tratada. Esse filme tem isso também, sabe? Você já sabe o que esperar daquela Sim, mensagem. Ele é confortável dentro disso, essas táticas de cinema de prestígio, de festival e tudo isso. é, Ele é bem. Você já sabe o que esperar dele e ele não sai disso. É diferente, será? É engraçado, né? Porque o Kerouac é esse diretor britânico, trabalhista, socialista, né? Mas em questão de forma, hum, de narrativa e de conteúdo, ele é muito mais conservador, né? Você já sabe, ele é muito mais fechado do que você esperar dele. Aí você pega, sei lá, o Clint Eastwood, ele é um diretor que também faz filmes em que você pode fazer teses deles, assim, reflexões sobre o mundo e sobre ideologia. É um cara de direita, sim. mas os filmes dele dão muita abertura para você pensar vários pontos de Pra, vista diferentes, né, de com reflexão, né? certeza, com Curioso isso, né? certeza. Muito curioso isso, muito. É. Inclusive, recentemente, o último filme que eu vi foi o The Teacher's Lounge, né? Aham, aham, aham. Que, me, que até agora pensando um pouco me lembra, assim, algumas coisas do Zona de Interesse. O, você está acompanhando realmente uma rotina e está enclausurado naquele ambiente, né? E Isso. se num filme é aquela família, aquela casa com aquela família nazista, no The Teacher's Lounge você está naquele ambiente escolar, né? Isso mesmo. E realmente acompanhando aquilo com um tema inicial, a questão do roubo, que você vai vendo o que vai desencadeando, e mas que eu não acabei gostando por causa do. Toma um partido meio bem maniqueísta, Eu sabe achei assim? bem ruim esse filme. Achei ruim. É, ele pega um tom, trabalha esse tom o filme todo, e eu acho muito maniqueísta,
e Manipulativo, né? Descaradamente, né? manipulativo, É, sim. é. Eu Então acho isso que. não, É. não me agrada. Ele tem, e é engraçado, você citou ele, eu acho que ele, de um jeito muito pior, ele também é essa coisa de, sabe, uma obviedade de um realismo social padronizado, sabe? Tipo, Sim, essa coisa, tipo, esse tipo de filme que, apesar dele ser alemão, ele facilmente estaria, tipo, ele seria o filme padrão do Festival Paris, sabe? Assim, ele é muito preso dentro disso, sim, sabe? Assim, desse realismo social, que é de uma obviedade gigante, então, é aquela trilha sonora incessante, muito marcada, sabe? Essa coisa da câmera da câmera do jogo de câmera muito pesado, sabe? Assim, sim. desse tom energético para ser energético, para te dar um sentimento, sabe? Esse pretenso naturalismo, sabe? Me Assim, parece, sabe, por exemplo, me parece, sabe o que? Aqueles filmes que é, ele é pensado para, digamos, levar para debates na universidade, uma isso, aula de exatamente. pedagogia, algo do tipo assim. Ele é Então, bem isso. ele parece muito, ele sabe muito com o tema que está lidando. Por exemplo, a personagem da professora, ela toma um partido do início ao fim, né? Ela não tem realmente uma abertura assim, da sua reação, né? Uhum. Porque pode acontecer qualquer coisa com ela, ela não vai largar a mão do garoto até o final, porque ela acredita nessa, digamos, essa pedagogia da aprendizagem que realmente não é, eu entendo, não é culpa realmente da criança, né? Isso. Envolve outras relações da sociedade, mas não me parece que ele não traz essas relações, né, pro filme. Exatamente. E ao mesmo tempo que ele tenta apostar nesse, sei lá, realismo social, naturalismo, né? Os personagens são ultra caricatos, né? Assim, a própria Sim, feitura do sim. filme é muito caricata, né? É muito puxada para isso. Não sei se você viu os outros filmes que estão em filme internacional. O Interesse com certeza vai ganhar, né? Assim, né? Uhum. Mas é engraçado, né? Porque os outros filmes ao redor dele, né? São filmes bem mais tradicionais, né? Nesse do filme do Wim Wenders, do Bayona, né? Cidade da Neve. Sim, sim. Eu não vi o Capitano lá do Garrone, né? Que dizem que é Também não. meio fetiche de sofrimento, né? Tal, assim, né? Uhum. Mas é curioso, né? Assim, né? São filmes. Eu acho que cada um deles você dá para ver um pouco de certas cartilhas do que é um cinema, entre aspas, mais alternativo, ou cinema Sim. não americano, vamos dizer assim, né? Que a gente É. lida, assim. Cinema convencional, o outro é um mais europeu, né. Isso, exatamente, Outro é aquele exatamente. festival, meio que Festival Roterdã, algo nesse Isso, sentido. isso, Que isso. não é underground, mas também não é de fácil acesso, digamos. Aham, Então aham. realmente, só de bater o olho, assim, você consegue realmente separar eles. Isso. Tem o Cinema na época, que tipo, é a grande produção internacional, tudo É, isso, né? Tem o cinema clássico. Tem o Perfect Days, que é o filme de prestígio do autor, que é aquele filme também sobre aquela coisa de você seguir o cotidiano, você seguir um dia a dia, tudo isso, blá, sim, blá, 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 mas tudo isso feito de um jeito meio de boutique também, né? Ele tem depois, e também de depois agregar uma narrativa aí isso de ter um trabalho de um ator muito marcado, né? E de ter vários estímulos de um filme mais de conforto e de sim. tudo isso, né? Sobre a sociedade japonesa. Inclusive inclusive quando eu vi que o filme do Glazer seria uma questão rotineira, eu me peguei pensando se eu iria achar isso ruim por exemplo, a gente ter saído de uma quarentena, né, um período de pandemia que realmente a gente não queria estar acompanhando a rotina, a gente já estava Isso, vivendo uma coisa maçante, né. Então acho que exatamente. pelo menos nesse sentido, até no tom, né, no time de que foi lançado, eu acho que ajudou, né, porque se esse filme Com fosse certeza. lançado na pandemia, caramba, ia ser Não, Deus me livre. Não tem seria como. horrível, entendeu. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. A gente teve poucos filmes, acho que lidaram bem com essa questão da pandemia, né? Assim, tipo, Sim, de registrar esse momento, sabe? Assim, acho é. bem poucos mesmo, assim. Queria te perguntar, Caio, assim, você, não sei, você está acompanhando muito o Oscar, o que você tem achado do Oscar em geral? Você tem favoritos, Sim. tal, assim? Eu acho que esse ano tá bem regular, assim, sabe, tipo, Aham. tanto a lista de melhor filme como os outros indicados. Eu acho que só senti falta de Ferrari, assim, em algumas coisas. Com certeza, meu Deus do céu. Eu gostei muito,
Mas eu acho que tá bem regular, assim, porque ele não parece que tá escorregadio, de tipo, não que nenhum filme desmereça, assim, eu acho que cada um tem seu, ali tem Tem algo, né, pelo menos. tem algo, pelo menos. Então, isso comparando com anos desastrosos que a gente teve, né? É, terrível. Se eu fosse montar uma minha lista, assim, claro que cada um ia ter a sua, né? Lógico. Por exemplo, American Fiction não é um que eu gostei tanto, mas também não acho que isso não é um, sei lá, um Green Book ou algo assim, sabe? É inofensivo, né? Sim. Então não me agride, então acho que não tem problema, porque a gente, por exemplo, veio do Everything, então isso aí, esse eu não gosto e cai num cinema assim que realmente não me agrada e que é perigoso porque pode ser replicado por ter feito sucesso e Isso. pode virar fórmula, né? Então nesse Cinema de sentido, tiques. e nesse sentido eu acho que não é legal por ter tomado realmente essa tensão, né? E meio que acaba virar fórmula e complicado. Mas esses outros, esse ano tá bem tranquilo. Eu acho que não. Acho que se falar assim, qualquer filme ganhar, diferente, assim, não tem nada que me. Até o Oppenheimer foi uma agradável surpresa, assim. Nunca fui fã do Nolan. Sim. Não fui ver o filme assim sem preconceito, né? Não é assim, tipo, nunca vangloriei o Nolan, nunca. Não é aquele caramba, tem que ver o filme dele no cinema. Eu fui assim, normal e me permitia gostar e gostei. E não, realmente foi um bom filme. Acho que tá no meu top 3, assim, então realmente é interessante. Eu acho que a gente teve agradáveis surpresas esse ano. Com certeza. Você tem algum favoritão, assim, do mega filme, assim, que, pá, esse aí realmente pegou? Meu favorito, assim, não foi indicado, né? Seria o May December. Esse aí é fantástico, meu Deus. Mas, tirando ele, o do Scorsese, né? Eu gosto muito. Eu acho que ele tá vindo numa levada aí muito boa por. Acho que eu gosto quando o diretor começa a lidar com as mudanças do tempo e como ele vai absorvendo isso, né? O Clint, o Scorsese agora tá tendo isso, então eu acho muito bom, né? O irlandês eu gosto muito por causa disso. É, meu Deus, é fantástico. Então, o Assassino da Lua das Flores acho incrível. Fico ali entre ele e o Anatomia de uma Queda também. Fantástico, incrível. É muito bom. Inclusive, o Assassinos é outro filme que lida com genocídio, né? De uma forma totalmente Sim, sim. diferente, né? Mas é um filme que lida também com essa genocídio. Oppenheimer também, né? Do jeito dele também, é um filme Sim. que passa por isso, né? Não lida com isso, eu acho, mas passa por isso. Exatamente. É como se Scorsese lidasse com esse genocídio num lugar, numa posição de respeito, né? Exatamente. O Glazer, ele tá na posição de distanciamento. Porque, tipo, ele sabe quem vai ver o filme e não vai torcer pro nazista, espero, né? Então ele só se distancia porque ele sabe que ele já chegou extrapola os personagens, né? Coloca eles nesse lugar realmente, como você falou, um cargo alto, então não é como se fosse, não permitisse desvios, né, de personagens comuns que, digamos, foi cooptados. Então, eu acho que é nesse lugar. Ele tá nesse conforto e os Scorsese está no respeito e tanto que ele mesmo se coloca no filme, né, para poder expressar isso. Se não ficou claro, né? Com Ele certeza. mesmo acaba se colocando. Com certeza, com certeza. Sensacional. Acho que o Oscar, né, ele, tipo, ele tem essas coisas, sei lá, divertidas de você fazer conjecturas, tal, assim, né, que são bacanas, tal, e não é um prêmio para se levar a sério fora isso, de forma nenhuma. Mas acho legal ele, né, quando você pensa essas relações, né, entre os filmes, né, e o que eles dizem sobre o período que eles estão e tudo isso, sabe, assim. Acho que essas são as discussões mais interessantes, né. Você falou, por exemplo, do Tudo em Todo Lugar, né, o que a vitória dele diz, lança tendências, né, que podem ser negativas e tal, tudo isso, né. O que a vitória do Oppenheimer diz, sabe, de tendências, sabe, assim. Eu acho que realmente o grande produto, assim, o grande ganho do Oscar realmente é essas. Não é nem quem vai ganhar ou não, sabe? As premiações, eu acho que isso aí é a coisa mais de bastidores e fica no entretenimento. Querendo ou não, a gente tá lidando com entretenimento, então não tem problema.
Mas realmente essas relações que a gente faz com os filmes, essa relação do momento que a gente vive no cinema, ainda é uma coisa micro, né? Porque você tá ali num cinema mais americano, então não é como se a gente estivesse tendo aquele panorama do cinema mundial, né? Isso. E do que os americanos permitem, né? E que que eles chegarem nele, e também, né? O que sei lá, eu costumo dizer que o Oscar é um converscote de hypes, narrativas e campanhas e posicionamentos, né? E sensos comuns sensos comuns de grupos formados assim que geram os filmes que vão ser indicados, né? E vai ter filmes, sei lá, que você vai gostar muito e filmes que você vai gostar nada dentro disso, sabe assim? E aí vão ter vários filmes, sei lá, que você gostou muito e que nem chegaram perto de estar dentro desse converscote, né? Por causa de tudo isso, né? Então, sim. Até porque são diferentes motivos de voto, né? Que os votantes atrelam, né? Seja aqueles mais banais, né? Como saiu uma notícia aí que o cara recebeu um oi, eu acho que foi do o Robert Downey Jr., Robert Downey Jr., e nisso ele já quis votar no cara. Então, desde esses motivos, aquele que realmente pensou viu todos os filmes, fez aquelas relações entre eles e acaba meio que querendo apontar, né, algo no seu voto, digamos assim. Então existe isso, como existe em festivais também, né? Quando a gente vê aquele júri de Cannes e você vê cada rosto, quem é qual, você já meio que pensa num tom, né? Meio que você já tem uma predição do que pode vir, né? Porque tudo a depender dos filmes que vão ser lançados e de quem tá no corpo de júri, então... porque tudo é correspondente de uma subjetividade, né? Assim, né? Até se chamassem eu, você, peça um júri de Cannes, o melhor, que é um fator que não existe, é puramente subjetivo, né? Seria um, né? E o melhor para outra pessoa seria outro, né? Exato. Exato, é uma coisa que tá nos júris, tá na crítica, tá em todos os lugares, né? Tá nos realizadores, né? Existir o melhor, né? É uma coisa fadada ao fracasso, porque não existe o melhor, né? Existem preferências e opiniões e tudo isso, né? E o Oscar meio que acaba sendo, acho que só mais um recorte, assim, exato. do que é o cinema, mas ainda assim no cinema de grande orçamento e de países mais padronizados, né? Você tem aquelas indicações de filme europeu uma vez ou outra em melhor filme, mas são sempre os mesmos filmes europeus, assim, filmes internacionais, né? Então, tanto que quando às vezes você tem uma quebra assim de expectativa de um filme sul-coreano ganhando o melhor filme, vira um grande evento, né? Porque realmente é algo raro É o ponto fora da curva, né? Sim, e às vezes é até pensado, né? Porque eles querem dar digamos assim, quebrar a expectativa, chamar atenção, até porque eles estão lidando com a audiência, né? Então, isso. Eu gosto, acho Parasita um grande filme, realmente foi muito merecido, mas eu acho que não vou dizer que todos os votantes, mas com certeza alguns votaram assim, tanto pela questão social, que além do filme, do que impacta, como foi a questão das políticas públicas da Coreia do Sul para que esse filme tivesse chegasse, né, tivesse uma grande bilheteria, fosse trabalhado. Da Coreia, mercadologicamente, né? Então, tudo isso envolve, então não é só questão de realmente da gente falar se é bom ou ruim, né? Então, ou merecimento, realmente é subjetivo e atrela política, atrela muitos outros fatores que acaba. Então, por isso que é interessante pensar, ver assim como realmente uma forma saudável de a gente debater, permitir que outras pessoas conheçam outros tipos de cinema, né? E, por exemplo, você acaba vendo um filme Zona de Interesse e um Jonathan Glazer, você vê num cinema de shopping, assim, quando vê você faz aquela... Você acaba gostando e quer ver outros filmes nesse estilo, né? Então, assistir, vai descobrindo outras coisas. Sim, eu acho que o Lanthimos é o maior exemplo, né, atualmente. Porque eu nunca imaginei que o Pobres Criaturas ia ter reações, independente se positivo ou não, mas de muita gente tá querendo ver, entendeu?
Mesmo sem nunca ter visto um Lanthimos, a pessoa foi por diversos motivos, seja pela Emma Stone ou pelo tema. Então, realmente é interessante ver. O Oscar proporciona isso, né? Ainda que o recorte é interessante porque acaba chegando no cinema popular, né? Com certeza, com Então certeza. acaba abrindo portas e acho que ele não deveria se prender. Então tem que realmente focar nessas coisas, né? Porque acaba trazendo valores produtivos assim e acaba meio que a nossa cinefilia acaba começando assim, né? Querendo ou não. Ah, sim, com certeza. Eu pelo menos, uma das coisas que eu amo minha cinefilia foi Oscar, né? Assim, Sim. eu ia atrás dos Existe filmes. o Starter Pack, né? Que todo mundo passa e É. depois você meio que acaba caminhando pelas próprias pernas, É. ou alguém te puxa ali, ou até o próprio Oscar, né? Porque eu acho que todo mundo já deve ter pensado nisso, né? Você começa maratonando, sei lá, o melhor filme. Isso, Aí depois você vai lá, vou ver os atores aqui, ver as atuações, né? Quando isso. vê, você tá indo ali em melhor filme internacional, aí você tá começando a se interessar, sei lá, sobre o cinema de Hong Kong. Então, eu acho que ele acaba permitindo, abrindo portas nesse sentido, E entendeu? é uma coisa, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que Sim. leva a outra, que vai formando Por isso que conexões e é uma escadinha, né? Exato. Por isso que quando tem toda essa coisa, por exemplo, no cinema brasileiro, da gente querer ver um filme do Brasil indicado, né? Exato. Claro que tem toda essa questão de prestígio, mas eu acho que Mercado, também de mercado, de voltar a atenção para o cinema brasileiro, ainda que seja um ou outro, né, um recorte, lógico. ou aquele cinema brasileiro que é agradável pro, pro espectador americano, pro cinema americano, como, por exemplo, Cidade de Deus, né, coisa do tipo. Mas é interessante por ter realmente esse holofote, né. Com certeza. Então eu não julgo, assim, quem realmente se envolva em querer ver um filme brasileiro no Oscar, assim. Eu Não, nem realmente eu. com certeza não tem problema nenhum e, inclusive, iria trazer bons frutos, né, justamente por voltar o espectador brasileiro ao Oscar para além É. do melhor filme, E daquelas coisas. ajuda o mercado interno também, É, e tal, assim, sim, tudo isso. Eu também não, eu acho até que quando tem chances, né, assim, né, e quando acontece a possibilidade, eu fico muito feliz, né, dependendo do filme, né, porque as coisas vão além sim. disso, né. Mas eu acho que, pô, dando outro lado, né, eu também acho que o que é ruim é quando isso vira uma coisa de obrigação, sabe, uma coisa de É. obrigação, uma coisa de É como juízo de se fosse valor. validação, né, se Validação e juízo de valor. Tipo, é, não tem Oscar, sei lá, fulano tem Oscar, você não tem Oscar, não aham, consegue o Oscar, o cinema é pior ou melhor. Sei lá, sim. Portugal nunca teve um filme indicado ao Oscar de melhor filme internacional, os caras têm uma Manuel de Oliveira, sabe, assim. Então, o que é melhor ou pior para você, Pedro sabe, assim? Costa, né. Pedro Costa, sabe, assim. Então, Sim. sabe, o que é melhor e pior para vocês? Não quer dizer nada, sabe, assim, não é porque... Aí fica essa coisa, sabe, esse sentimento de inferiorização que é uma inferiorização totalmente boba, sabe, assim. Então, é bacana a gente, um dia, a gente conseguir ir pro Oscar, de ser indicado novamente, que eu acho que a gente não é indicado Sim. desde os anos 90, né, assim, se não me engano, de melhor filme internacional, o Cidade de Deus foi indicado, mas não é melhor filme internacional, tal, Teve assim, né. documentário, né, O mas comentário da Preta Costa foi indicado, é, tal, assim, indicações assim, sempre tem. Mas em melhor filme internacional desde os anos 90 que a gente não consegue, a gente conseguir de novo e deve conseguir algum dia, tal, assim, e, uhum, tipo, ser indicado Vitória, perfeito, maravilhoso, por todos os motivos que você falou, mas senão isso não desmerece nada no nosso cinema, né? sim, Assim, como o prêmio não desmerece ou com torna certeza. as coisas, ou torna as coisas melhores ou piores. Eu tava falando sobre isso outro dia, sabe? Sei lá, o Danny Boyle ter o Oscar não faz Danny Boyle o melhor diretor, sabe? Assim, de um jeito, Uhum, sei lá, o Jonas Mekas não ter Oscar não faz o Jonas Mekas pior cineasta, sim, sabe? Assim, são coisas diferentes, sabe? Assim, não tem sim. nada uma coisa Mas com a outra. sim, mas é aquela coisa, né, tipo, a gente pensa realmente a gente não concorda com esse pessoal que coloca o Oscar, assim, como o totem de aprovação, né, mas ao mesmo tempo não dá para julgar, porque o espectador tá nesse meio de Rotten É Tomatoes, lógico, é isso aí. de nota, então acaba sendo organicamente, né, você Organicamente acaba colocado para pensando isso. Exatamente. então, acaba uma coisa levando a outra e a gente no fundo sabe que não importa,
realmente não é algo para ser levado a sério, assim, no sentido de julgar a qualidade de um filme, né? Não Exatamente. tá preso a De isso, né? uma Até pelo, filmografia e tal. sim, até porque vai além, assim, da subjetividade, então tem muitas questões envolvidas, tem lobby, mas como a gente falou, né? Política, divulgação, Aham. publicidade, várias coisas envolvem tanto a indicação como o filme ser premiado, né? Então É. é mais, por exemplo, a gente fica infeliz, né? Por alguns casos, por exemplo, Scorsese ser indicado e sair de mãos vazias. Isso, A exatamente. gente fica infeliz mas é aquela coisa, né? A gente fica infeliz, sabe que aquilo não vai validar se o cinema dele é bom ou ruim, a gente Lógico. vai gostar independente disso, mas é porque é a forma que foi criada de prestígio para essa indústria, digamos assim, né? Então Uhum. não tem como fugir disso, realmente. Mas independe Com certeza, com se ele vai certeza. ganhar ou não, entendeu? Com É só a certeza. gente. Aqui, Quando a gente pensa nisso, entende, aí a gente vê o Oscar, assiste sem nenhum peso, sem, né? com De forma leveza, né? bem mais saudável, com leveza. Se diverte. Acho que esse é o jeito, né? Exatamente, exatamente. Não ver com essa leveza e se divertir, como você falou. E aquilo, né, que você falou, né? Não é demérito ou mérito, obviamente que não. E as pessoas já estão condicionadas a isso por esse motivo que você falou. Eu acho que falar sobre isso e falar e repetir essas É, coisas que são óbvias pra gente, mas que têm que ser repetidas e colocadas para vento no mundo, né? Ajuda as pessoas verem e começarem a quebrando essa lógica tal, assim, né? Do mesmo jeito que você falou da escadinha, né? Como isso ajuda também, sei lá, eu, por exemplo, eu comecei a ver cinema brasileiro antes desses filmes brasileiros que todo mundo via, né? Tipo, sim. Cidade de Deus, os filmes que passavam na Globo, Jorge Furtado, etc e tal, né? São as coisas que eu comecei a ver e disso, de me interessar por isso e ver isso desde, sei lá, muito jovem, eu fui indo para outras coisas, né? Para drogas mais pesadas, digamos assim, né? E Uhum. aí fui indo nessa, sabe? E acho que é o papel de quem, sei lá, tenta comentar cinema a sério, vamos dizer assim. Sim. Acho que é meio esse, né? Tipo, de É. levar as pessoas para além dessas lógicas, sabe? Para além de desenvolvendo outras coisas que saiam disso. Assim. Inclusive, é um ponto que eu até penso assim em levar para um mestrado, que você me lembrou agora. Por exemplo, eu vejo coisas boas e ruins no Letterboxd justamente por isso. Com Porque, por certeza. exemplo, quando a gente tá lidando com a questão de nota e de ver um filme como um produto, né? Aquela coisa de realmente consumir. Quando a Isso. gente lida nessa coisa da cartilha, de catalogar os filmes, né? Às vezes Isso. fica até mecânico, né? Mas, Lógico. por outro lado, por exemplo, a gente teve recentemente aquela lista do Felipe Do Furtado Felipe, né? sobre o cinema brasileiro e a reação do público, assim, principalmente de público não brasileiro, né, digamos, sei lá, americanos ou de outros países, foi tipo, como assim não tem Cidade de Deus, entendeu? Os filmes convencionais brasileiros que chegam para eles. Isso, Então, isso. não é como se eles quisessem ver o que é o cinema que é muita aqui todo mundo já viu, digamos, ou pelo menos grande parte, mas que eles não querem acessar porque não parece realmente que é sério, né? Não parece que Hum, existe um hum. cinema além daquilo, né? Que eles já viram. Então, Exatamente. nesse sentido, eu acho interessante como o Letterboxd pode ser usado É, como essa ferramenta realmente de divulgação e de você se emancipar e conhecer outros diretores, outros tipos de cinema. Então, nesse concordo. sentido, porque você acaba seguindo outras pessoas, você acaba é, vendo o gosto dela, concordando ou discordando, e você acaba criando o hábito, né, de É, colocar aquele filme na lista. Então, nesse despertar de curiosidade, de você poder catalogar essas coisas, eu acho bem interessante. Mas, isso, isso mas a realmente é gente tomar cuidado dessa coisa de não cair no consumo e parecer uma obrigação, né? De você tem que ver filme para isso, isso. completar digamos, como se fosse Uma um coisa minigame, né? robótica, né? Uma Você coisa robótica, né? gamificar o ato de ver filme, né? Então, esse é Exato, o grande exato. problema que aí seria que aí você falou, aí eu faria essa relação com o Oscar, né? Que tem a questão do holofote de levar outros cinemas pro público, que realmente é muito bom, mas tem realmente essa questão de parecer que o Oscar É a a baliza do. validação, né? Se os 5 estrelas do Letterboxd
é válido, ou é a única forma válida de dizer que o filme é bom, ou o diretor ter 2 Oscars, 3 Oscars, entendeu? Então, Os nesse cinemas que sentido, resumem a Letterboxd, essas isso. coisas, o Twitter, sei lá, essas paradas, né? Eu concordo muito com você. Eu acho que isso rende um tema com puta mestrado, né? Rende um tema com vídeo, assim. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, assim. Mas é sensacional. Sim, Porque, cara, porque eu acho isso também. Eu acho que o Letterboxd, o pessoal zoa, tal, assim. Mas eu acho que realmente ela é meio que uma... Vai, vamos dizer, ela é meio que um fator de mudança muito forte, assim. Não sim. uma revolução, mas talvez perto disso, nessa coisa de ser cinéfilo hoje em dia, sabe? De consumir cinema, sabe? Assim, uma coisa que hoje em dia é uma coisa não se pensa isso sem isso, sabe? Assim, uma coisa que realmente mudou, sabe? Assim, ou quando Até começou porque a se popularizar, eu digo. é mais uma ferramenta que está ali meio que reagindo a um modelo de negócio que a gente já está tendo em várias coisas além do Letterboxd, né? Com O certeza, com consumo da certeza. música, tudo está sendo levado a isso. Então, eles meio que não é uma culpa, né? Até porque eles acompanham o, o capitalismo, né? Então, Com querendo ou certeza. não, eles vão realmente partir para isso, o que engaja e aí você tem a questão da nota, realmente é o carro-chefe deles. Então, Sem dúvida, sem dúvida. E aquela coisa, né? É aquela coisa de você. E até nota tem isso, né? Então, tem uma coisa positiva em nota, mas também tem uma coisa muito negativa, sabe? Quando você sim, leva sim. ela de fato a sério, para além de uma coisa que é Aham. uma pura besteira divertida, que pode ter seus pontos positivos também. Mas eu Sim. acho interessante pensar nisso, porque o Letterboxd realmente traz várias coisas que eu acho muito positivas, tal, assim, até de questão de dar visibilidade para a pessoa, as coisas, sabe? Que dá uma extensão para esse hábito É cinéfilo aquela que coisa, né? pode Se ser bem bacana. usado, qualquer coisa pode É, te é, agradar, né? Só você. Acho que vai mais da relação do usuário com a ferramenta do que exato, o que a exato. ferramenta. Ela não está fechada àquilo, É, né? é, Você pode. é. Ele te dá a opção de não colocar nota, por exemplo, né? Isso, isso, De isso, não isso. seguir pessoas. Então, não é como se É. ele se te obrigasse realmente a seguir aquilo. Então, eu acho que. Isso, e as duas coisas podem ser feitas de um jeito saudável, É, né? Sim, com sim. certeza. E aí tem isso, né, também. E a ferramenta pode ser usada de um jeito mega negativo e tóxico, tal, assim, tal, para a Aham. comunidade, né? Então é bem interessante, né? Pensar em E tudo é isso. legal porque eles fazem eu acho que ele tem mais pontos positivos que negativos, porque eles fazem um Hum, trabalho para além do aplicativo, né? Você vê, eles têm presença em festivais, Isso, eles trazem isso. aquela coisa do. Claro que é feito para engajar, porque, querendo ou não, é uma empresa, né? A questão Pode, dos pode. postar os filmes semanais, né? Você vai lá com seus amigos e posta seus filmes que você viu durante a semana. E, tipo, eles fazem isso realmente, claro, que é para engajar, mas que é algo legal, né? Porque você vê É, o que os seus amigos estão assistindo, então tem essa presença para além do aplicativo, né? Da questão da comunidade, né? Então, eu com acho que é certeza. positivo para a cinefilia justamente por isso, por trazer esse espírito de comunidade, de listas, não é como se você se fechasse, né? Com certeza, com certeza. Porque antigamente, quando não tinha Letterboxd, o seu catálogo era numa folha e você anotava, né, os filmes que você viu. Muitas pessoas faziam isso. A diferença agora é que você pode publicar essas listas, esse diário, e outras pessoas podem compartilhar com outras pessoas, né? Isso, Então, isso, nisso exatamente. é bem interessante. Então, acho que nesse sentido ele realmente soma muito para a cinefilia, entendeu? E eu tenho a teoria que o público, nós como sociedade, a gente sempre vai se adaptando ao materiais que nós estamos disponíveis agora, né? Então, sei lá, antes do Letterboxd, teve uma época que, sei lá, os cinéfilos os cinéfilos se expressavam pelos blogs e tudo isso, que era uma Sim, rede sim. de blogs, etc. e tal, vai. E aí acho que o Filmon nunca teve a dimensão que o Letterboxd tem por tudo isso que você É. falou, tal, assim, tal, mas Até porque é ele também. existem diferentes tipos de cinefilia, né, de cinéfilos ao longo do tempo. Alguns são Exato, cíclicos, né, mas, por exemplo, exato. no meu TCC eu falo sobre os cybercinéfilos, né, Aham, eu abordo sobre como os cybercinéfilos lidam com a pirataria para democratizar cinema. Então eu falo nesse lugar que eu mesmo me coloco, né, porque minha cinefilia cresceu justamente pela pirataria, por ter uhum. acesso à internet. Então, querendo nas comunidades virtuais, as críticas que eu li era tudo no computador, né? Então, Isso. realmente minha relação com a cinefilia era isso. Depois foi vindo cineclubes, quando eu entrei para a universidade, aí eu comecei a ir para festivais presenciais, aí já realmente já
já mudou, já se expandiu para além da, digamos, que eu chamo de cybercinefilia, né? Então, realmente tem esses diferentes tipos. O Letterboxd tem realmente... Consegue perceber, né, que existe não diria uma nova cybercinefilia, mas um que já nasce nessa coisa realmente do gamificar, né, de catalogar, e aí Isso. vem de outros aplicativos, por exemplo, Last.fm de música. Já é automático, Realmente, né? É uma coisa meio que que automática. traz as redes sociais, é como se você trouxesse o ato de ver filme para as redes sociais, né, de fato. Isso, Então, exatamente. nisso, tem como realmente classificar esses diferentes tipos de cinefilia, e não tem problema, eu acho que é só quanto mais melhor, entendeu? Com Acho que não certeza, com tem certeza. problema. Com certeza. Eu fico pensando como seria se o Cão Hashimaki tivesse vivo, com certeza ia estar no Letterboxd, sabe, assim, né? Sim, Aproveitando ele sim. ao máximo, né? Porque ele sempre foi de entrar nessas ondas, né? Tipo, ele tinha o blog dele, né? Aham. Compartilhava os links dos filmes piratas dele, né? Sim. Ele Os tinha a sessão dele fóruns, aqui né. no Cinesesc, né? Os fóruns, né? Assim, né? Então eu acho que ele entraria de cabeça nisso, acho que do melhor jeito possível, provavelmente, né? Porque eu acho que é o que você falou, né? É você usar essas ferramentas à sua disposição, né? Tipo, do mesmo jeito que o Letterboxd tem essa coisa da gamificação, da mecanização e de tudo isso, Sim, também você pode entrar e achar textos, sei lá, do Sganzella, do sim. Rosenbaum, sabe? De todo tipo de crítico aí, pessoal postando e tal, assim, sabe? Você pode É, ter takes mega interessantes e takes terríveis, sabe? Assim, tudo isso. acho que nunca tem problema, assim, democratizar algo. Claro que sempre vai ter digamos, os canastrões Isso. das mídias, né, digamos. Isso não tem como É, fugir. Mas é só saber separar e filtrar tudo bem. realmente o que é bom, entendeu? O que você o que você julga como bom, ou o que realmente siga a sua linha de raciocínio, digamos, né. E que traga algo para sua performance, não, como é que eu posso dizer? Para sua cinefilia, né, realmente somar algo, você aprender, se permitir, e então é isso. Deve ser uma coisa boa também, por isso que eu comecei a investir tanto nele, acho que na pandemia bastante, né? Até que eu larguei meu blog e tal nessa época, hoje só escrevo para sites, tipo assim, quando eu faço algum contrato com o site, eu faço um combinado com eles, porque eu acho que o Letterboxd tem essa coisa da resposta imediata, sabe assim? E Sim, sim. você sentir que seu texto é lido, sabe? Assim, isso aí, logicamente, quando você constrói lá um tempo, né, sei lá, de espaço lá, sabe? Você vai construindo o território lá, tal, assim. É, Mas você sentir esse senso essa de interação. comunidade, né? Essa Sim, interação, né? Que é uma coisa que hoje em dia ninguém comenta mais em blog e tal, tudo isso, sabe? Assim, então acho que lá o espaço onde o texto ainda produzir nesse sentido, sabe? E você pode usar lá de qualquer jeito, sabe? Você pode fazer texto mesmo, você pode fazer comentários, você pode fazer, você pode sim. se divulgar, você pode fazer sacadinha, piada, enfim, tem de tudo lá. Sim, sim. Né? Eu acho que, Sensacional. realmente não tem um manual, né, de como usar o Jamais, Letterboxd, assim. jamais, E jamais, eu acho jamais. que muitas pessoas se ofendem, assim, com a forma que um usuário utiliza, né. Por É, exemplo, é, se ofender com a sacadinha, ou com nota, com a forma que dá nota, eu acho que isso é besteira, eu acho que com certeza. é algo, por mais que seja público, é algo que você tem que primeiro pensar que o seu perfil é seu, né, você tem que lidar, Faça o que quiser, né? você se preocupa só com a forma que você vai lidar com o seu perfil, e os demais tá ali, né, o que você quiser acompanhar, você acompanha, o que você não, que você desgostar, você pode até bloquear, né. Então não é como se tivesse realmente a maneira certa de usar, é só saber como usar, né. Então, Com certeza, com que certeza. é que é o que eu acho que é a própria lógica da internet, né. Eu acho que a É, internet pode te levar para caminhos muito ruins, mas também permitiu que você te levar a conhecimentos que você não tinha acesso antes, né. com Então eu acho que isso experiências aí boas, tá? Com eu acho certeza. que isso aí vai eu acho que é o grande tema da internet em geral, então não é como se o Letterboxd estivesse aquém disso, né, então Com certeza. acho que Com realmente certeza. ele só acompanha os processos e lida, e é interessante, já houveram os outros, né, como você mesmo falou, filmou, mas realmente o que vingou agora de fato foi o Letterboxd. Canal no YouTube ativo, tal. Sim, Tem então no imaginário popular, né? sim, O pessoal já já
já Já sai do cita, filme falando, vou botar no Letterboxd, não sei o quê. os filmes já citam, né? Por exemplo, já tá na fala dos personagens, eles falando do Letterboxd, então, Isso, de fato, já tomou seu espaço, né? Então é realmente saber como usar e cada um utilizar da sua forma, né? Com certeza. É uma coisa, aquela coisa, né? Daqui a um tempo a gente vai pensar na gente como, sei lá, uma geração de, sei lá, de criadores de conteúdo, críticos e cineastas que o Letterboxd foi criado e foi influente pra gente, sabe? Pra nossa construção, sabe? Assim. Aí a gente vai ver isso com terror, horror ou glória, Sim. assim, sabe? Por exemplo, é como. É porque o próprio Algo da Letterboxd vida. tem vários recortes, né? Tem a Uhum. comunidade que você meio que se acompanha, que é daqueles, por exemplo, cinéfilos que você conhece e já sabem como eles se comportam e que você gosta de acompanhar, de ler, sempre as mesmas pessoas, né? Isso, Então é realmente você formar a sua comunidade, né? Saber como isso, utilizar isso. Tanto isso. que existem até algumas críticas de, por exemplo, aquela lista anual do, do Lovalo, que Uhum. falam que é como se fosse um recorte fechado daquela crítica de que eles fazem, de que é como se a gente fizesse grande combinado dos filmes que a gente vai É, uma colocar. conspiração, né? Sim, algumas pessoas fazem esse apontamento, né? Mas aí Aham, eu acho que qualquer coisa tá sujeita a isso, né? Não tem como com você certeza. realmente fechar num ideal do que seria o melhor Lógico. filme dos anos 90. Eu acho que pode ser Até, ele pode ir para até, qualquer lado, né? até porque, né, as pessoas que criticam isso, se elas fizessem a lista delas, né, chamando as pessoas que elas chamariam, Seria outro recorte. seria outro recorte também, Sim, né, que aí outro grupo falaria a mesma é, coisa disso, exato. sabe? Assim, então é uma coisa que não tem como fugir, né, assim, né, é o que todas as listas e hábitos, assim, estão condicionados a isso, e todos têm seu lado muito positivo e seu lado negativo, que é humano, né, e depois tem que se parar de fazer, Sim. ou todo mundo tem que parar de fazer, sabe? Eu acho que em nenhum Bom, momento a lista se propõe a falar esses são os melhores. Por exemplo, a gente tá não, no do 70 agora, né? 70. Esses são os melhores filmes dos anos 70 É, e qualquer coisa diferente disso tá errada. tá A errado. lista Não, não se propõe a fazer isso. Eu acho que os votantes também não se propõem a fazer isso. não. Quando eu fiz a minha, eu realmente fiz os meus favoritos assim. Sim, sim, também. Eu acho que eu adicionei. Eu acho que eu vi pouca coisa assim pra querer adicionar, coisa que já tava na minha lista Eu dos anos também, eu 70. também. Foi meio Mas, acidental, inclusive, isso que eu vi, assim, sabe? sim. Eu só fui meio que. Por isso que é bom o Letterboxd. Eu só fui meio que buscando ali na memória os que eu já tinha visto, entendeu? Com certeza. Então, e tentar meio que ranquear essa coisa. Mas eu acho que realmente a gente não tá batendo martelo. Então é como se a gente tivesse Negócio. colocando na vitrine esses filmes e você fica ali na opção de querer ver ou não. Porque como a forma que ele monta a lista, ele coloca o nome dos participantes. Então, às vezes é alguém que você já acompanhava, né? Então você confia digamos, no gosto da pessoa, então você vai acabar criando gosto para querer E ver aqueles aquilo, né? filmes. Quando você pega várias pessoas assim que estão no mesmo meio, tal, assim, sempre vão ter os gostos que vão bater, né? Vão bater, sim. As visões que vão bater, Eu acho que sabe? isso é natural As unanimidades, sempre vai ter, né, cara? é Assim, natural de qualquer comunidade você realmente ter gostos parecidos, né? com certeza, com certeza. Porque isso se E vão constrói, ter né? as coisas que vão para lados totalmente opostos, dentro desses gostos Sim. parecidos e tal. Assim, Não é como, então você vai ter isso. até porque cinema é uma arte coletiva, né? Não é como se a Aham. gente pegasse pessoas que viveram numa bolha, você tira elas da bolha hoje, por exemplo, vamos fazer um experimento, coloca a pessoa numa bolha, vê aí filmes dos anos 70, vamos tirar elas para ver para voltar para ver qual vai sair, porque elas nunca conversaram com outras pessoas, entendeu? É, Não, lógico. não tem como fazer isso. Você Pessoas vão se realmente, influenciando, tal, sim, assim, vão compartilhando as coisas, sabe, assim, vão exatamente. compartilhando experiências, mesmo elas mesmas isso não ser Sim. pensado por elas, sabe, elas não estarem juntas, sabe, assim, tem muito Os disso, tem filmes muito... que são acessíveis, né? Então, Exatamente, mu- exatamente. com certeza muitos filmes não foram vistos, né, nos anos 70 por muita gente, que talvez se ela ver um dia, ela vai gostar e poderia pensar, caramba, poderia estar na minha lista. Isso. Mas realmente é situacional e você, querendo ou não, você vai acabar querendo ver os filmes que você
já vi meio que uma pré-aprovação do que seriam filmes bons, né? Você não vai... Porque ainda mais hoje em dia, você não vai querer parar para ver, assim, eu quero ver esse filme... Nunca foi visto e, por exemplo, à frente de outros, né? Exatamente. É bem raro, assim, parar para ver filme ruim, às vezes você até para, porque você pode até ter uma visão diferente, né? Então é legal fazer esse exercício. Ou Às rever vezes, filmes. e às vezes é legal, né? Ter um anti-exemplo também. Sim. Então, Loucura, querendo ou loucura. não, a gente vai querer realmente repetir esses filmes, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Aí se você vai colocar na lista ou não, aí vai de pessoa por pessoa, que aí é a mesma coisa do uso do Letterboxd, né? Então, eu acho que a lista é rica nesse sentido, entendeu? Com certeza, com certeza. Pô, Caio, foi um papo riquíssimo, cara. Assim, a gente veio nos dando interesse e até ver seu caminho. Acabou indo. Assim. Mas foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Muito bom, foi muito bom. Assim, diz de novo as suas redes sociais, onde pode te achar, tal, assim. Pronto, é Camis Audiovisual, tanto no Twitter, Letterboxd, Instagram. Então, estou escrevendo no Xente Pipoca. Sensacional. Eu lancei recentemente a crítica de Garra de Ferro, então já está disponível para quem quiser ler. Eu tenho também um texto sobre a volta, né, o retorno das muito comédias bom, românticas, seria esse comeback, e eu falo um pouco do Todos Menos Você, né, que recentemente até meio que se tornou um grande sucesso assim de comédia romântica. Isso. Desses últimos 20 anos, então superou aí o Crazy Rich Asians, então realmente provavelmente vai virar um modelo, junto com No Hard Feelings também teve um bom sucesso, agradou bastante o público, então é algo para ficar de olho, e então quem quiser ler tá lá disponível também. Sensacional, sensacional. Bem, gente, foi isso. Caio, muito obrigado. Ficou excelente o vídeo, assim. Se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se inscreva no canal, inscrevendo no like, ativar o sininho das notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, montar aqui e comentar o vídeo nas suas redes sociais. É isso, gente. Falou, muito obrigado. Tchau.